Bem, meus amigos, vamos agora para a nossa 10ª aula do curso gratuito sobre a LEP. Vamos tratar sobre os incidentes de execução. Então já estamos aí, já avançamos por 179 artigos da LEP e agora vamos tratar sobre os incidentes da execução. Incidentes da execução, pessoal, é um tema que vai dos artigos 180 a 193, tá bom? Então aqui nós vamos estudar os artigos 180 a 193 da LEP, beleza? E são três os incidentes de execução: as conversões, o excesso ou desvio e a anistia e o indulto, tá bom? Então são três grupos aqui de incidentes: os incidentes de conversões, de excesso ou desvio e da anistia e do indulto. Vamos aqui estudar cada um deles, então. Então, das conversões. Pessoal, na conversão nós temos conversão da pena privativa de liberdade em pena restritiva de direitos, conversão da pena restritiva de direitos em pena privativa de liberdade e conversão da pena privativa de liberdade em medida de segurança e, por fim, a conversão de tratamento ambulatorial em internação. Tá bom? Então, vamos lá. Conversão da pena privativa de liberdade em pena restritiva de direitos. Olha lá, pena privativa de liberdade não superior a 2 anos poderá ser convertida em pena restritiva de direitos. Então, quando é que o juiz vai converter pena privativa de liberdade em pena restritiva de direitos? Quando for uma PPL de até 2 anos. O juiz pode converter em pena restritiva de direitos, desde que o condenado a esteja cumprindo em regime aberto, não tenha sido cumprido pelo menos um quarto da pena, que tenha sido cumprido pelo menos um quarto da pena, e os antecedentes e a personalidade do condenado indicarem ser a conversão recomendada. Agora vamos lá, conversão da pena restritiva de direitos em pena privativa de liberdade. Então aqui é ruim, o indivíduo estava cumprindo uma pena restritiva de direitos, e aí o juiz vai converter em pena privativa de liberdade. Quando? A pena restritiva de direitos será convertida em pena privativa de liberdade nas hipóteses e na forma do Código Penal. Parágrafo 1º. A pena de prestação de serviços à comunidade será convertida quando o condenado não for encontrado por estar em lugar incerto e não sabido ou desatender a intimação por edital, e quando ele não comparecer injustificadamente à entidade ou programa que deva prestar o serviço. E quando ele recusar-se a prestar o serviço que lhe foi imposto, praticar falta grave ou sofrer condenação por outro crime à pena privativa de liberdade cuja execução não tenha sido suspensa. Parágrafo 2º. A pena de limitação de fim de semana será convertida quando o condenado não comparecer ao estabelecimento designado para o cumprimento da pena, recusar-se a exercer a atividade determinada pelo juiz ou se ocorrer qualquer das hipóteses previstas nas letras A, D e E do parágrafo anterior. Parágrafo 3º. A pena de interdição temporária de direitos será convertida quando o condenado exercer injustificadamente o direito interditado ou se ocorrer qualquer das hipóteses das letras A e E do artigo anterior. Conversão da pena privativa de liberdade em medida de segurança. Pessoal, é quando sobrevier doença mental ao condenado. Olha lá. Quando no curso da execução da pena sobrevier doença mental ou perturbação da saúde mental, o juiz, de ofício a requerimento do Ministério Público, da Defensoria ou da autoridade administrativa, poderá determinar a substituição da pena por medida de segurança. E por último, conversão do tratamento ambulatorial em internação. O tratamento ambulatorial poderá ser convertido em internação se o agente revelar incompatibilidade com a medida. Nessa hipótese, o prazo mínimo de internação será de 1 ano. Aqui, pessoal, também é um ponto com cara de prova. Prazo mínimo de internação, quando convertido o tratamento ambulatorial em internação, é de 1 ano. Tá? Vamos lá, fechamos aqui os incidentes de conversão. Tá? Então, nós vimos, olha lá, incidentes de conversão. Nós vimos aqui a conversão da pena privativa de liberdade em pena restritiva de direitos. E quando é que isso acontece, Alfama? Quando é que pode acontecer? Quando a PPL for de até 2 anos, preenchidos os outros requisitos. Nós estudamos aqui a conversão da pena restritiva de direitos em pena privativa de liberdade, que acontece via de regra quando
o condenado descumpre a pena, ou pratica falta grave, ou pratica um novo crime que gere aplicação de pena privativa de liberdade. Enfim, em síntese é isso. Nós vimos aqui a conversão da pena privativa de liberdade em medida de segurança, que é quando sobrevém doença mental ao condenado, e nós vimos aqui a conversão do tratamento ambulatorial em internação. Beleza? Então são os 4 incidentes de conversão que existem. Agora vamos para um incidente de excesso ou desvio. Beleza? Vamos lá, incidentes de excesso ou desvio. Não sei se vocês se lembram, mas nós já falamos dele aqui no nosso curso, quando nós tratamos sobre os direitos do condenado. Eu falei para você que o condenado ele tem direito ao atestado de pena a cumprir, emitido anualmente pelo juiz da execução. E eu falei que o atestado de pena a cumprir buscava evitar o excesso de execução. O excesso de execução e o desvio, eles são previstos aqui no artigo 185 do Código Penal, perdão, artigo 85 da LEP. E aqui, pessoal, esse artigo despende em prova, tá? Ele diz o seguinte: haverá excesso ou desvio de execução sempre que algum ato for praticado além dos limites fixados na sentença em normas legais ou regulamentares. E aí, lá no início do nosso curso, eu falei, o excesso, ele é quantitativo e o desvio, ele é qualitativo. Então, há excesso quando o indivíduo fica mais tempo cumprindo a pena do que deveria. Ele deveria cumprir 8 anos e ele já está lá no presídio há 10. Esse é um excesso de execução. E o desvio, ele é qualitativo. O apenado fica mais tempo no regime do que ele deveria, mas dentro do tempo fixado na sentença. Então ele era condenado a 8 anos e ele está lá 6 anos. Só que ele está 6 anos no fechado. E ele já poderia estar no regime semiaberto. Então aqui tem um desvio de execução, tá? Então é uma falha qualitativa. E o excesso, uma falha quantitativa no cumprimento da pena. Mas a lei diz o seguinte: há excesso ou desvio sempre que algum ato for praticado além dos limites fixados na sentença, em normas legais ou em normas regulamentares. Podem suscitar o incidente de excesso ou desvio na execução o Ministério Público, Conselho Penitenciário, o sentenciado, qualquer dos demais órgãos da execução. Pessoal, aqui também é um artigo com cara de prova, tá? Então, no mínimo, ler esse artigo você tem que ler para chegar bem no dia da sua prova. Para a gente terminar, incidentes da anistia e do indulto. Vai até o artigo 193. Vamos lá? Concedida a anistia, o juiz, de ofício, a requerimento do interessado ou do Ministério Público, por proposta da autoridade administrativa ou do Conselho Penitenciário, declarará extinta a punibilidade. Então, o juiz ele pode declarar a extinção da punibilidade, pessoal, no caso de anistia, o juiz pode declarar de ofício ou a requerimento de algumas pessoas. Quais pessoas? O interessado, do Ministério Público, a autoridade administrativa, o diretor do presídio, normalmente, e o Conselho Penitenciário. 188. O indulto. Então, aqui agora a questão está falando do indulto. O indulto individual é chamado também de graça, né? O indulto pode ser coletivo ou individual. Quando ele é individual, ele é chamado de graça. Poderá ser provocado por petição do condenado, por iniciativa do Ministério Público, do Conselho Penitenciário ou da autoridade administrativa. A petição do indulto, acompanhada dos documentos que a instruírem, será entregue ao Conselho Penitenciário para elaboração de parecer e posterior encaminhamento ao Ministério da Justiça. O Conselho Penitenciário, à vista dos autos do processo e do prontuário, promoverá as diligências que entender necessárias e fará em relatório a narração do ilícito penal e dos fundamentos da sentença condenatória, a exposição dos antecedentes do condenado e do procedimento deste depois da prisão, emitindo seu parecer sobre o mérito do pedido e esclarecendo qualquer formalidade ou circunstâncias omitidas na petição. 191. Processada no Ministério da Justiça com documentos e o relatório do Conselho Penitenciário, a petição será submetida a despacho do Presidente da República, a quem serão presentes os autos do processo ou a certidão de qualquer de suas peças, se ele determinar. Lembrando, pessoal, quem concede indulto, seja ele individual ou coletivo, é o Presidente da República, tá? É por isso que vai
ser processada a petição de indulto no Ministério da Justiça, mas vai ser submetida a uma decisão do presidente da República. 192. Concedido o indulto e anexada aos autos cópia do decreto, o juiz declarará extinta a pena ou ajustará a execução aos termos do decreto no caso de comutação. 193. Se o sentenciado for beneficiado por indulto coletivo, o juiz de ofício ou a requerimento do interessado do MP ou por iniciativa do Conselho Penitenciário ou da autoridade administrativa, providenciará de acordo com o disposto no artigo anterior. Então, fechamos aqui, pessoal, os incidentes da execução. Vimos os incidentes das conversões, do excesso ou desvio e da anistia do indulto. Lembrando que aqui, o que é importante é que você faça a leitura da letra da lei, tá bom? Então, finalizamos mais esse tema, vamos para o intervalo e voltamos.